Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Graça e paz, meus amados. Bom dia. Que todos estejam com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, mais um dia de estudo da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, nesse momento, para que possamos, juntos, aprender mais do Senhor. Convido você nessa hora a fechar os teus olhos e a orar junto comigo ao Senhor. Vamos orar? Deus eterno, soberano, Pai maravilhoso, bendito, te louvamos e te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas, ó Deus. Pai, ser conosco, traga-nos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, o que será estudado nessa manhã, para que os irmãos, ó Pai, possam a cada dia buscar fazer o melhor para o Senhor, compreendendo, ó Deus, a tua vontade, os teus desígnios, Senhor, os teus desejos. Senhor, ilumina-nos, ó Deus, porque precisamos e necessitamos de Ti. Somos carentes do Senhor, ó Pai. Faça, ó Deus, aquilo que está no Teu coração, Senhor, nessa manhã. Abençoe, ó Pai, a cada um que nos assiste, a cada um que nos escuta, que a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua boa mão os alcance, Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, vamos continuar na mesma linha aí de estudo, né? A qual nós já estamos fazendo aí alguns domingos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto de suma importância, uma doutrina de suma importância para nós cristãos. Vamos lá?
Isso aí. A doutrina da justificação pela fé. O que é justificação? O que é ser justo? O que é a justiça de Deus para nós que somos, chamados cristãos, nós somos chamados como filhos de Deus? Romanos 5:1, ele nos dá essa direção, esse começo, para que possamos entender o que é justificação. Convido você a ir abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, no verso 1, para que possamos ler juntos e você começar a navegar na palavra do Senhor, entendendo o que é justificação pela fé. Romanos 5, no capítulo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aprender juntos hoje o que é justificação pela fé. Qual é o nosso objetivo hoje? Entendermos a justiça de Deus. O objetivo é entender o conceito teológico de justificação pela fé, por meio de Jesus Cristo. Para que nós não sejamos, como diz o texto, o versículo, como crianças que são levadas por qualquer vento de doutrina. Então, para que nós possamos entender aí o que é justificação, sermos justos em Cristo, vamos nessa manhã, juntos, aprendermos do Senhor. Uma das grandes notícias do Evangelho é que, embora continuemos, pecadores em Cristo, nós somos vistos ou chamados de justos. Nós somos justos em Cristo. O cristão verdadeiro, fiel, autêntico, ele é chamado de justo. Ele é justificado em Cristo. Agora, uma outra notícia que o Evangelho nos traz, que não é tão boa assim, é que, embora sendo justificados ou sendo justos, somos ainda pecadores. Sim, não deixamos de ser pecadores. Nós somos pecadores. Romanos, no capítulo 3, no verso 9 ao 12, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Lembrando que, mesmo sendo justificados em Cristo, sendo justos, somos ainda pecadores. Justificação. Vamos entender. A carta de Paulo aos irmãos em Roma, aos romanos, tem como tema e doutrina principal a justificação pela fé. Em Roma, em Romanos, no caso, vemos que ninguém será justificado por aquilo que faz. Isso é uma notícia que choca muita gente. Isso é uma notícia que traz um desespero a muitas pessoas. Nós não seremos justificados ou não somos justificados por aquilo que nós fazemos. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus. Não há nada que eu possa fazer, não há como eu buscar algo para me justificar diante de Deus, porque eu sou pecador. Eu careço da misericórdia, da glória desse meu Deus. Por causa de sua justiça, Deus, então, ele não pode justificar o homem sem que esse pague o seu erro. Ou seja, nós, homens pecadores, que herdamos o pecado de Adão e que somos pecadores, contínuos, Deus, ele não pode nos justificar sem que houvesse o pagamento de um preço, o pagamento do nosso erro. Por aquilo que nós fizemos,
e cometemos todos os dias. E por causa do seu amor, Deus não pode condenar o homem sem ter feito nada por ele. Lembra do estudo passado? Nós falamos sobre isso, justiça de Deus e amor de Deus trabalhando juntas. Agora nós vemos isso na justificação, esses dois pensamentos que às vezes você fala assim, poxa, mas são muito conflitantes. Não, são pensamentos que são um completando o outro. A justiça e o amor de Deus sendo completas em Cristo. Vamos lá? Justificação à luz da carta aos Romanos. Sendo assim, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, achou outra solução para executar sua justiça e demonstrar o seu amor ao mesmo tempo. Irmãos, nós não estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de um Deus que sabe, conhece e contempla, porque Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, onisciente, Ele é um Deus onipresente. Então, na sua infinita sabedoria, graça e misericórdia, Ele então acha e produz, vamos dizer assim, né, a solução para demonstrar sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo. Romanos 3, 21 a 26 diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Desculpa, meus amados. Vamos lá? O que é justificação? O que eu entendo de justificação? Justificação, parafraseando a Confissão de Fé de Westminster, é um ato livre da graça de Deus, por meio do qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos, com base na justiça de Cristo a nós imputada pela fé. Isso é uma paráfrase da Confissão de Fé. Luiz Berkoff, ele diz o seguinte: diz que é um ato jurídico de Deus pelo qual ele declara o pecador justo à base da perfeita retidão de Cristo. Está vendo aí? A nossa justificação, ela não é por atos nossos ou qualquer um ato que eu cometo. Não, a nossa justificação, ela é sempre baseada em Cristo. Ela foi e sempre será imputada pela fé em Cristo. Ela é a expressão máxima do amor de Deus em Cristo, nos justificando. A Igreja Católica Romana, ela ensina que o pecador é justificado com base na retidão, que é colocada em seu coração pelo Espírito Santo no ato da sua regeneração. Então, o Espírito Santo coloca no meu coração, no ato da minha regeneração, né? Coloca a retidão no meu coração, então eu passo a ser justificado. À luz de Romanos 7, 15 a 24, este ensino é certo ou errado? Abra sua Bíblia aí, Romanos 7, 15 a 24. Nós vamos ler, vai estar aqui, se você não quiser ler na sua Bíblia, acompanhe comigo.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resiste em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, o pensamento da Igreja Católica é um pensamento errado. Não tem como ser. Porque mesmo regenerado, o homem ainda continua sendo pecador e o seu coração continua propenso para o mal. Você sabe disso? Eu sei disso, nós sabemos disso, que mesmo sendo justificados em Cristo, nós temos que ser vigilantes, nós temos que andar buscando a Deus, nós temos que a todo momento estarmos na presença do Senhor, porque senão nós fazemos coisas terríveis. Porque a nossa mente, ela trabalha e a nossa natureza pecaminosa, nós temos que sufocá-la, mas ela está ali constantemente diante de nós, buscando nos influenciar a pecar contra Deus, a fazer algo que entristece o coração de Deus, a praticar coisas que aos olhos da carne são boas, aos olhos da carne são maravilhosas, mas aos olhos de Deus são coisas abomináveis. Vamos continuar? Então nós temos o problema. Um dos grandes problemas encontrados por Jesus e pelos apóstolos era a ideia de que a lei era a salvadora. Ou seja, a lei ela salvava a pessoa. Eu tinha que cumprir a lei, aí eu seria salvo, cumprindo toda a lei. O esforço humano, ou seja, o esforço do homem em cumprir a lei, traria a ele a salvação. Ou seja, a salvação não seria pelos méritos de um redentor, mas a salvação seria pelos meus méritos. No caso de Cristo, não seria pelos méritos de Cristo, seria pelos meus méritos. E sabemos que nós jamais conseguiremos alcançar um mérito desse. Jamais conseguiremos alcançar algo que nos faça ter méritos para sermos justificados diante de Deus. Outro problema que nós temos é, quando os gentios começaram a se converter, nós vemos aí dentro das Escrituras, houve um concílio para tratar se eles deveriam ou não cumprir os requisitos da lei. No caso aí foi discutido a circuncisão para serem salvos. Veja o slide seguinte. Atos 15, de 1 a 5, foi tratada essa reunião e foi dito o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão.
enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Às vezes você acha que isso é algo simples, mas não. Isso às vezes acontece até nos nossos dias. A conclusão chegada então nesse concílio, nessa reunião da igreja ali com os apóstolos, foi que os gentios não deveriam se submeterem ao cumprimento da lei para serem salvos. Por quê? Porque eles entendiam que Cristo veio agora trazendo-nos a graça. A lei, ela não pode salvar. Os méritos do homem na lei não podem trazer-lhe a salvação ou nem trazer a justificação. Atos 15, 19 e 20 diz: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, eles trazem então uns preceitos que para nós e para a vida seriam preceitos de santidade, se afastar dos ídolos, das contaminações, das relações sexuais ilícitas. Então, isso aí seria para benefício das pessoas. Eles estão dizendo ali, devemos orientá-los nisso, escrever-lhes que se abstenham dessas contaminações. Sendo assim, deve a lei ser anulada ou rechaçada pelos servos de Deus? O que você acha? Então, se eu não estou mais debaixo da lei, eu vivo agora debaixo da graça, eu não preciso mais cumprir a lei, eu não obedeço mais a lei então ficou para trás, ela não serve mais nada para mim que sou cristão? De maneira nenhuma, meu querido. De maneira nenhuma. Um quádruplo propósito da lei. Vamos ver o que a lei tem de propósito para nós? Primeiro, a lei ela tem o propósito de apontar o pecado. Romanos 3, 19 a 20 diz assim, 19 e 20, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, ela vai me mostrar, ela vai apontar, ela vai identificar o pecado que eu estou cometendo. Ela vai me mostrar o pecado que eu estou praticando. Romanos 7, 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Está vendo como que a lei ela é boa para o cristão? Ela nos mostra, ela nos indica aquilo que está aos nossos olhos e que às vezes muitos acham que não é pecado. Outro aí, normatizar a conduta em busca da santificação. Outro propósito da lei. Romanos 6, todo o capítulo, você pode dar uma lida na sua casa aí, você vai ver que ela vai normatizando a conduta em busca da santificação. Ela vai mostrando o que nós devemos fazer para buscarmos a santidade em Cristo. Como nós já estudamos isso, a santificação, ela parte de Deus para o homem e do homem para Deus. Então, Deus ele nos capacita
a nos santificarmos. E nós, como homens, buscamos essa santificação diariamente. Certo? Ela é também um instrumento de condenação. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Introduzir a pessoa em Cristo. Um outro propósito da lei. Gálatas 3, 23 e 24 diz: mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por ele. Então, a lei, como diz Paulo, né, aos irmãos em Gálatas, na Galácia, lá a carta de Paulo aos Gálatas, a lei, então, ela é vamos dizer assim, a nossa bússola que levou até a Cristo, nos conduzindo para a graça, para ali a fé, né, em Cristo. Se, portanto, ninguém é justificado pelo cumprimento da lei, quais são, então, as bases da justificação? O que eu posso dizer? Qual é a base da justificação em Cristo? Vamos ver? Primeiro, a graça de Deus. Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você, irmão, não vai comprar, você não tem como comprar, você não tem como fazer nada. A justificação, ela é gratuitamente, mediante a graça, né, de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é outra base da justificação. Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 5, 18 e 19 diz: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A fé em Deus ou a fé em Jesus Cristo. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em Deus é a base da nossa justificação. Antes de morrer, Jesus fez uma grande afirmação. Segundo está escrito em João 19, 28 e 30, depois, vendo Jesus que tudo já havia consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Qual é
esta afirmação e o que ela significa. Está consumado. Tetelestai. Essa foi a afirmação que Cristo fez naquele momento. Pai, está consumado, está cumprido. Tetelestai. E o que isso quer dizer para nós? O que isso tem a ver com a nossa justificação? Vamos ver? Está posto um fim ao pecado e à sua culpa. Aqui encerrou-se. Foi pago. Está pago o preço da nossa redenção. Lembrando que continuamos pecadores. Mas lá no Calvário foi pago os meus pecados, as minhas culpas. Está acabada, ou seja, a obra que o Pai deu para que ele fizesse estava concluída, ele encerrou aquela obra. Está cumprida a maior prova de amor da história. Um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus santo, entrega o seu Filho para morrer pelo homem pecador, inimigo dele. Jesus, por sua vez, se entrega, não foi forçado, o Pai não forçou o Filho se entregou para nos unir novamente, para trazer essa união entre nós e Deus. Está executada a justiça de Deus ali no Calvário. Está realizado o requerimento mais extremo da lei, o pagamento com sangue pelos pecados. Qual a semelhança, então, e as diferenças entre regeneração, conversão e justificação? Vamos lá? Semelhança. Ambas são frutos da graça de Deus. Regeneração, conversão e justificação. Querido, você não tem parte nisso. É Cristo, é Deus que nos regenera. É Ele que converte o homem. É Ele que justifica o homem. Isso são frutos da graça de Deus. Diferença. A regeneração e a conversão acontecem dentro de nós. E a justificação fora de nós, no tribunal de Deus. A diferença é essa. A conversão e a regeneração são coisas internas, interiores no homem. E a justificação agora é fora. Nós somos justificados diante do tribunal de Deus. A conversão é um processo. A justificação é um ato instantâneo de Deus. É instantâneo a justificação. Ou seja, a justificação é diferente dos outros atos da ordem da salvação. A justificação não muda a vida íntima da pessoa, não afeta a sua condição, mas sim o seu estado, a sua posição. Não a condição que eu estou, mas a posição que eu ocupo. Agora eu sou justificado em Cristo. Envolve o perdão dos pecados e o fato, então, de ser restaurado ao favor divino. A justificação, então, remove a culpa dos pecados, do pecado, e restaura ao pecador todos os direitos filiais, todos os direitos de filhos, incluindo em seu estado como filho de Deus, juntamente com uma herança eterna em Cristo Jesus. A justificação acontece fora do pecador, no tribunal de Deus, e não muda a vida interior. Todavia, a sentença, aí, ela é voltar para o lar. Nós vamos voltar para a casa de Deus. Ele não muda a minha vida interior, mas ele me garante a passagem para a volta ao lar. Lembrando que a mudança interior vem das outras que nós acabamos de ver. A justificação acontece de uma vez para sempre. Ela é um ato único. Ou o homem é completamente justificado ou não.
Não existe um meio termo, não existe uma justificação pela metade. Ou o homem ele é justificado em Deus, ou ele não é justificado em Deus. A causa meritória da justificação está nos méritos de Cristo e nunca em nenhum mérito humano. Concluindo então, meus amados, o nosso estudo desse dia, quando Deus olha para os seus eleitos, ele os vê como justos. Isto não quer dizer que eles não são pecadores, mas que Deus não os vê como pecadores, e sim como justificados. Ao olhar para os eleitos, antes mesmo de ver os seus pecados, Deus vê a justiça de Cristo aplicada neles, ou seja, em nós. Querido, Deus abençoe, fique com Deus. Quero desejar a você um excelente dia, que você tenha um dia maravilhoso, com a convicção de que você é justificado em Cristo, buscando a cada dia a justificação em Deus, buscando a cada dia estar na presença do Senhor, buscando a cada dia honrar essa justificação, né? Não buscando a justificação porque você já recebeu ela e ela é uma vez por toda, mas honrar essa justificação a qual Deus ele colocou, Deus te deu, buscando em Deus santificação todos os dias, estando na presença dele, louvando, agradando, exaltando o nome desse Deus tão maravilhoso que te tirou do lamaçal de pecado, te tirou de uma vida de perdição, te colocou rumo às mansões celestiais, rumo à eternidade com ele na glória. Querido, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tão grande amor, pelos atos, ó Deus, decorrentes na salvação, Senhor. Todos os atos ali vêm do Senhor. Todos os atos, ó Deus, nós somos carentes e dependentes do Senhor. De forma alguma nós poderíamos alcançar, ó Deus, qualquer um deles, Senhor. Conversão, justificação, Senhor, até santificação, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós nada conseguiremos. Senhor, ser conosco em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã a ser fiel ao Senhor, ó Pai. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós, ó Deus, buscamos a Tua presença e reconhecemos que Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. Ser com os Teus filhos, com as Suas filhas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, fique com Deus. Deus abençoe.